Fale com o Pai em secreto, não exponha suas dores. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, de 5 a 13. Será que sabemos orar em secreto? Ou expomos demasiadamente aquilo que nos aflige, as nossas próprias feridas? Nós não podemos esquecer que há muitos abutres à nossa volta. Sejamos sábios e discretos nas nossas orações, sobretudo quando nós oramos publicamente. Quando se ora publicamente, é interessante você orar de forma generalizada. No local secreto, no lugar secreto, no quarto, fechada a porta, você aí derrama o coração na presença de Deus. O texto lido faz parte do Sermão do Monte e nos mostra Jesus instruindo aos seus discípulos com princípios que orientam a prática diária das orações pessoais. Na verdade, se lermos o contexto todo, encontraremos ali instruções quanto às 3 práticas devocionais secretas: a caridade, o dar do ponto de vista de Deus, o jejum, tempo separado para a consagração do Filho de Deus, e a oração pessoal. Hoje falaremos sobre a prática secreta da oração pessoal. É sempre bom revermos algumas posturas em nossas práticas devocionais que, de certa maneira, têm levado muitos em nosso meio a agirem de maneira equivocada. Isto se aplica às orações pessoais, por exemplo. Façamos juntos uma releitura cuidadosa de Mateus 6, de 5 a 15, sob o olhar do Espírito Santo, e nos disponhamos perante Ele a corrigir nossa prática de orações, sobretudo e especialmente as orações pessoais. Falar deste tipo de oração é oportuno em tempos difíceis pelos quais temos passado. A Bíblia nos leva a discernir 3 lugares específicos de oração: a igreja, como casa de oração, os nossos lares e o lugar secreto onde vivenciamos nossa intimidade maior com o Pai Celestial. Será que as nossas orações não têm sido tentativas de impressionar os que estão à nossa volta sobre o quanto somos espirituais? A oração não é uma senha de acesso a uma engrenagem espiritual que, ao ser acionada, cospe uma recompensa. É, sobretudo, um clamor sincero a um Pai amoroso para que Ele se relacione conosco. Através da oração íntima e relacional, tomamos conhecimento da vontade de Deus, apesar de ela ser complexa e difícil de compreender. Contudo, quanto mais nos relacionamos intimamente com o Senhor, mais esta vontade é comunicada a nós pelo seu Espírito. A fé nos leva a orar, mas não é uma fórmula, não é uma fórmula mágica, ou não há uma fórmula mágica para liberar o acesso àquilo que desejamos da parte de Deus. Ela é a confiança inabalável no Deus Todo-Poderoso. Quer Ele faça o que queremos, quer nos deixe atravessar os estreitos com um fim proveitoso. A galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, nos mostra isso. Ali uns foram livrados, outros não. Mas ambos os grupos clamaram e confiaram em Deus, levando a sua fé às últimas consequências. A oração da fé, da qual estamos falando aqui, é aquela pessoal, particular, que não deve ser testemunhada por ninguém, a não ser pelo Pai Celestial, que vem em secreto. O que podemos aprender com o modelo de oração que Jesus nos ensinou? Nossa oração pessoal deve ser feita em particular. Nossa oração pessoal deve ter como marca a absoluta sinceridade de coração diante do Senhor. Nossa oração deve ser feita de acordo com a vontade de Deus. E nossa oração deve ser movida por um espírito perdoador.
Jesus não impede ou condena a oração pública ou congregacional. Ela tem o seu lugar. Do contrário, não haveria tantos relatos de cultos de oração nas Escrituras. Jesus, no entanto, condena a oração exibicionista, ostensiva, autopromocional, usada pelos fariseus com o fim de chamarem a atenção para a sua pseudo-espiritualidade. A oração farisaica é aquela que não tem respaldo de uma vida particular e secreta de oração. Esse tipo de oração não passa de hipocrisia. Que tipo de oração é esta que Jesus fez questão de ensinar o modelo aos seus discípulos? Esta oração é pessoal, é aquele encontro secreto na sala do trono, onde derramamos nosso coração na presença do Pai, sem a menor preocupação com reservas. O fato de repetir um pedido não o torna uma vã repetição. Vã repetição é quando as palavras não refletem o desejo sincero de buscar a verdadeira vontade de Deus. Os gentios pagãos usavam em suas cerimônias religiosas a prática de orações memorizadas. O Senhor queria banir da sua igreja essa prática pagã. Por isso devemos sempre rever as nossas orações para que não se tornem vãs repetições como mantras vazios de verdadeiros sentidos. Não podemos nos esquecer de que o Senhor sonda mentes e corações, nada fica fora do seu olhar prescrutador. Por isso, devemos ser extremamente sinceros com o Senhor nesses encontros secretos. A sala do trono é o lugar para se tirar todas as máscaras. As nossas orações particulares precisam santificar o nome do Senhor. E de que maneira? Louvando ao Senhor pelos seus feitos, adorando ao Senhor pelos seus atributos eternos e imutáveis e rendendo graças sempre por tudo que Ele nos tem concedido apesar de nós. Precisamos mesmo, a despeito de nossas necessidades mais profundas, priorizar o reino de Deus e a sua justiça e a sua vontade. Essa é também uma maneira de batalharmos espiritualmente, nos livrando do nosso egoísmo. Só aí, com humildade, devemos apresentar a Ele aquilo que realmente representa as nossas verdadeiras necessidades diárias. Pedir fortalecimento para resistirmos às tentações e inclinações da nossa carne, são as pressões externas e internas. Pedir livramento das astutas ciladas do maligno, de toda forma de mal, até do mal que parece bem. Declarar sempre a primazia e soberania de Deus. Jesus não está ensinando aqui que só merece o perdão de Deus quem perdoa os outros, pois isso seria contrário à sua graça e misericórdia. Contudo, se experimentamos verdadeiramente o perdão de Deus, somos constrangidos a perdoar os outros, ou seja, perdoamos porque fomos perdoados por Deus, mesmo sem merecermos. Atentemos para todas essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.